Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Eu espero que sim. Espero que cada um de vocês esteja muito bem, muito feliz, muito saudável, muito protegido, que a família de cada um também esteja aí tudo certinho, tudo bacana. Eu sou o professor Carlos Merlin, professor de filosofia. Uma honra, uma alegria, um privilégio, uma satisfação ter vocês aqui comigo para que a gente possa filosofar, pensar profundamente, buscar a sabedoria, o saber viver, o saber sentir, o saber conviver, o saber agir, o saber pensar. Essa busca pela sabedoria é o que é a filosofia. O amor à sabedoria, a busca pela sabedoria. E hoje nós vamos fazer isso juntos a partir de uma atividade. Está lá no teu material didático, está lá na página 6, chama Conexões. Conexões, seu material didático, você vai encontrar lá a seguinte proposta de aí, uma obra de arte, né? É do Maurits Escher, é uma obra chamada Em Cima e Embaixo. Olha só, ela tem aqui uma perspectiva da mesma paisagem, é um artista fabuloso, hein? A mesma paisagem, aqui numa perspectiva, aqui em outra perspectiva, como se pudéssemos ao mesmo tempo estarmos em dois lugares, observando essa jovem aqui, ou aqui, em pontos diferentes, observando essa imagem. Ela procura transmitir a ideia de duas possibilidades de observação, duas ou mais possibilidades de observação da realidade. Uma obra num só momento, numa só tiragem. Uma obra fantástica. Uma obra de grande perspicácia. Não é para qualquer um fazer uma obra onde mostra a mesma paisagem sobre ângulos distintos numa mesma tomada. É uma obra de arte fabulosa. Tá, professor Melim? Ok. Mas o que essa obra de arte tem a ver com filosofia? Meu querido e minha querida, nunca jamais se esqueça. A mitologia está próxima, colada, intrincada com a filosofia. A poesia também. A arte também. Porque todas essas formas de ação humana, a arte, a poesia, a literatura, a mitologia, a filosofia tem como objetivo uma busca, sempre uma busca pela verdade das emoções, pela verdade do mundo, pela verdade do ser humano, uma busca constante. Portanto, se todas essas áreas humanas buscam um sentido, né? Elas diferem evidentemente no método, no estilo, né? Enquanto a filosofia, no raciocínio, na ordem lógica do pensamento, busca o sentido da realidade, o sentido das coisas, o sentido da vida, da ação humana, etc. Responsável, mais uma bela irresponsabilidade. Ela expressa, ela coloca as emoções, ou em forma de uma escultura, de uma pintura, e deixa para que o observador mergulhe nela e também busque o sentido. O mesmo da poesia, falaria eu, ou da literatura. Então, quando eu observo essa imagem, eu tenho que me colocar para uma obra de arte, todavia, com a perspectiva filosófica dessa aula. E o que essa obra de arte nos pede, então? Qual é a atividade que nos é pedida? Tá aqui, ó. Esta imagem é uma obra do artista Maurits Escher. Ela representa o ambiente sendo observado por posições distintas. Já falamos disso. Veja como diferem entre si as percepções do ambiente quando ele é observado de cima para baixo ou de baixo para cima. Quando eu estou aqui, vendo aqui, né? Essa senhora, a escada, aqui a entrada, ou daqui, olhando para cima, a senhora, a entrada, a escada. Realmente é uma obra fascinante, muito bem feita, né? Então veja como diferem entre si as percepções. É realmente, né? Olha aqui a percepção olhando de cima da árvore, olhando de baixo. As percepções numa só tomada. Muito bem. O que nos pede aqui? Converse com os colegas, aí, com as pessoas digitalmente,
Converse com a família, com o pessoal, a respeito dessa imagem. E do que ela faz você pensar sobre compreensão. Depois registre o que você concluiu dessa conversa. Primeira atividade, então. Quando você olha para cá, qual a relação que você faz? Lido, já deve ter visto a aula que falamos sobre compreensão, né? A ideia de estar diante de uma realidade, apreender essa realidade, trazê-la para dentro de mim, com o emocional, com o racional, ler essa realidade, me colocando no lugar do outro, me colocando em outros pontos de vista. Isso é compreender. Então, se eu tenho essa ideia de compreensão, ao olhar para essa imagem, de cara, bom, se alguém me diz que essa paisagem tem essas características e eu estou nesse ponto, eu vou discordar. Ou se alguém me diz que essa paisagem tem essas características e eu estou nesse ponto, eu vou discordar. Tente fazer a comparação quando alguém lhe diz alguma coisa e você discorda. Será que essa discordância não é porque a pessoa que está falando alguma coisa para você, ela está em um ponto de vista e você em outro, e você não teve a compreensão disso? Não olhou para aquilo que a pessoa está dizendo a partir do ponto de vista dela, mas ficou no seu, fechado no seu. E aí o diálogo ficou impossível. Então, a dica é, converse com as pessoas, o que elas veem nessa imagem e o que elas podem ligar com a compreensão. Palavras-chave nesse momento, você tem aí ponto de vista. Ponto de vista. Muitas vezes temos discussões calorosas e parece que não vai acabar nunca, até pode virar briga, e no fundo, estamos vendo a mesma coisa, passando pela mesma situação, só que de dois pontos de vista distintos, de duas abordagens diferentes. Então, se cada um fizer um esforço para tentar ver aquela situação, ver aquela realidade no ponto de vista do outro, de repente estamos falando de compreensão, diálogo, aproximação. É muito mais enriquecedor dialogar sobre os pontos de vista, como essa obra une, ela é uma obra compreensiva, do que discutir e brigar sem ter abertura para olhar o ponto de vista do outro. Toda discussão é válida, toda defesa de ideias é muito importante. Porém, também é muito importante tentar se colocar no lugar do outro. Esse é um elemento da compreensão, tá? Agora você já tem as ferramentas para fazer a atividade 1. Vamos ver a atividade 2? Reflita e dialogue com os colegas em busca de algumas sugestões que possam ajudar as pessoas a compreender atitudes, sentimentos e pensamentos diferentes dos seus. Depois do diálogo, registre aqui algumas sugestões. Então, ainda inspirado por essa obra, que é bela justamente porque coloca dois pontos de vista numa só tela, aqui a atividade 2 ela pede para você dialogar. Dialogar é sempre bom. A gente também filosofa lendo, refletindo, dialogando, para a gente ter uma visão profunda. Dialogar com as pessoas. Como é que eu posso compreender atitudes, sentimentos e pensamentos diferentes do meu? Como que eu posso fazer isso? Que tipo de habilidade eu tenho que desenvolver para poder fazer isso? Ora, vou te dar algumas palavras-chave para sua reflexão aqui de novo. Empatia. Empatia. Capacidade de se pôr no lugar do outro. Capacidade de se pôr no lugar do outro. Capacidade de tentar o que o outro sente, de ver o que o outro vê, de pensar como o outro pensa. Fácil fazer isso? Evidentemente que não. A empatia é uma virtude a ser conquistada, mas é das virtudes a principal virtude para compreender atitudes, sentimentos e pensamentos diferentes do seu. Muitas vezes as pessoas não percebem que nasceram em contextos e culturas, cresceram em comportamentos e pessoas e experiências diferentes. Portanto, o olhar da pessoa para a realidade é sempre diferente. Sempre diferente. Cada pessoa olha a realidade, por mais que ela possa ser objetiva, meu querido e minha querida, cada pessoa olha com o seu olhar, e o seu olhar é fruto de um desenvolvimento, de uma família, de uma cultura, de um conjunto de experiências. E como é que eu desenvolvo, então, a empatia, a capacidade de tentar, já que eu não passei por aquelas experiências, não passei por aquela cultura, como é que eu posso conseguir isso? Não é fácil. É um exercício constante de tolerância, paciência,
empatia, reflexão, tentativa, né? Esforço. É mais fácil brigar do que compreender, mas o compreender exige um esforço. E a riqueza que você vai ter depois dessa tentativa é muito maior, porque você vai ampliar sua visão sobre aquela situação, sobre aquele fenômeno, sobre aquele problema, porque você viu com o teu olhar e com o olhar do outro. É um processo difícil, mas é possível. A empatia, ela deve ser conquistada. Não vem fácil não, tá bom, meu querido? Finalmente, a atividade 3. Reflita com suas palavras e responda essa pergunta, essa questão. O que significa compreensão? Bom, até aqui só falamos dela, não é verdade? O que significa compreensão? Sempre tendo essa imagem como referência, como inspiração, o que você escreveria, né? Com as suas palavras, né? Se a gente for lá no dicionário, se a gente for nas aulas, nas leituras, a gente vai pensar, compreensão tem a ver com se colocar no lugar do outro. Compreensão tem a ver com apreender, olhar, trazer para dentro, fazer a leitura, fazer a investigação daquilo, né? E tem a ver com respeito, tem a ver com não só o conteúdo do que a pessoa está falando, está dizendo, mas a importância dela. Olhar para outra pessoa sabendo que ela é importante, que ela é uma pessoa de valor tanto quanto eu. Portanto, aquilo que ela está falando merece ser ouvido. Eu preciso tentar me colocar no lugar dela. Eu preciso tentar ser compreensivo. Bom, eu acho que eu já dei as ferramentas e joguei reflexões para você filosofar a partir da imagem. Pontos de vista diferentes, experiências diferentes. Tentativa de se colocar no lugar do outro. Valorizar a outra pessoa. Discutir ideias, sempre bom. Se abrir a ideias novas e ampliar o seu conjunto de ideias, ainda melhor. Eu vou ficando por aqui. Deixo você com essas 3 reflexões, mas já muito bem encaminhadas. Um grande abraço do professor Merlin. Até o nosso próximo momento de filosofia. Sempre buscando compreender a realidade de muitos e diversos pontos de vista distintos, porque respeitamos e compreendemos as pessoas. Tchau, tchau!